que isso é uma informação que eu acabei agora acrescentando daquilo que eu não falei na aula passada. É bem importante essa informação. Então, da onde que vem os pais das linhagens dos híbridos? De VPAs, boas VPAs. Se eu consigo encontrar a linhagem que tem capacidade de combinação, boa capacidade de combinação, ou seja, o que é boa capacidade de combinação no híbrido? É aquelas linhagens que quando eu cruzo, mais eu tenho locos em heterozigose na geração F1. Simplesmente isso. Veja, o senhor vem repetindo isso várias vezes. Estou batendo na tecla. Por quê? Porque eu sei que eu vou perguntar ali. E vocês têm que saberem isso. Tá ligado? Isso é muito importante. Tá? Eu tenho certeza, assim, ó, vocês saem daqui e nunca mais vocês me procuram. Eu queria que fosse me procurar para tomar um mate. Para vir me visitar. Mas não para perguntar coisas, assim, muito... Né? Pô, isso aqui eu ensinei, eu tô liberando vocês para estarem assim, ó, tinindo, tá? Não estou dizendo que não é para vir, né? Muito pelo contrário, se sentiu dúvida, tem que vir, né? Fico bem feliz, tá? Faz 2 semanas atrás eu recebi a visita do... Foi colega de vocês aqui, não sei quem conhece, o Gustavo Mazurkiewicz. Geneticista da Biotrigo. Era colega de vocês aqui, poucos anos atrás, né? Era um melhorista de trigo e ele me dizendo, eu acho que eu contei para vocês, não estão mais fazendo melhoramento para o sul, para o Brasil. Eles estão fazendo os programas de melhoramento, já estão liberando material para todo mundo. Todo mundo. Estados Unidos, vários locais do mundo, mas fazem seleção aqui, fazem fora e já estão. Estão competindo, não é mais aqui. Para ver o nível que eles estão. Então, beleza. Quando eu tenho um material que é híbrido, que eu posso produzir um híbrido, esse híbrido eu não consigo produzir por totipotência. Esse híbrido eu não consigo, não tem totipotência. Então, eu só posso produzir por semente, cruzamento entre 2 linhagens. Concordam comigo, né? Então, beleza. Eu só posso usar semente uma única vez. Se eu colher da planta F1, essa semente aqui já é F. A planta é F1. Tá? Aqui tá mais para uma linhagem, né? Cadê a outra? Ó. A planta é F1, expressa vigor. Vai expressar vigor aqui, ó, na estrutura. Ó. Na estrutura, toda essa estrutura aqui, ó. Né? Espiga maior, mais número de óvulos. Na verdade, tudo aumenta, né? Mas quando produzir agora a semente, F, então isso aqui tem que ir para o comércio. Tá bem. Eu posso produzir um híbrido. Então aqui, ó, eu posso produzir um híbrido por uma alógama. Eu posso produzir um híbrido por uma autógama. Posso? Posso, né? Quando é que eu posso produzir um híbrido por uma autógama? Quando o ovário é multiovular. O ovário multiovular se paga o serviço de fazer isso. Ovário multiovular. Então vocês vão ver espécies que elas são autógamas, né? E aquele ovário, tu cruza, aquele ovário te enche de semente. Então todo aquele trabalho do emascular, esperar 2, 3 dias para o estigma crescer, ir lá com o polinizador, polinizar, fechar, anotar, botar em casa de vegetação, daqui mais 20 dias ir lá colher, botar em estufa, o custo de não sei o que, o custo de hormônio, a aplicação de injeção nas plantas para aumentar a quantidade de pega, de auxina. Né? Pai, isso é uma trabalheira medonha, gente. Né? Aquilo que eu falei para vocês, ó, se eu fizer cruzamento, vocês acham que não tem híbridos? Excelentes híbridos de soja? Tem plantas que tu faz cruzamento, tá? Tem plantas que tu faz cruzamento, aqui, ó, é 5 vezes maior que isso aqui, ó. E mais ramificação que isso aqui.
Só que tem viabilidade técnica de eu produzir um híbrido? Eu vou passar todo o ano fazendo cruzamento para ter essa semente F1 aqui, ó, porque o ovário só me produz de 1 a 3. Cada florzinha aqui, ó, eu levo meia hora para emascular e fecundar. Meia hora. Então não pense que eu vou fazer rapidinho numa planta inteira dessa aqui, ó. Isso aqui, ó, para mim fazer em todas as flores que estão aqui, isso aqui vai quase um dia. Uma planta. Aí eu pego 500 negrinhos aí, pago eles para ficar aí 6 meses fazendo isso aqui. Eu não sei se vai dar uns 20 sacos de soja. Vocês vão tirar de semente. Então é viável? Se paga? Não tem ovário multiovular. Tá? Então beleza. Ó. Ovário multiovular. Tem ovário multiovular, se paga, é viável. De uma flor fecundada, todo o trabalho, tu colhe um ovário cheio de semente. Então é viável. Tá? Eu nunca esqueço uma vez que eu fui ali, acho que eu contei para vocês, turma de vocês, né? Bem aquele ano. Eu cheguei ali na Agriflora para pegar um adubo foliar para vir, pra levar lá para minha grama. E desceu uma senhorzinha, né, do interior, não sei se era ali de Santana, onde é que era. Desceu do Fuquinha, foi lá, chegou no cara do balcão, estava do meu lado a senhorinha, e perguntou quanto é que é a semente dela. Ela queria cabuchá. Aquela cabuchá bonita, não sei o que dava um monte de... Era um híbrido, tá? Aí o cara, quantas sementes a senhora quer? Ah, eu queria umas 40, 50 sementes. Quanto é que sai as 40? Não, é por semente. Olha, quando fala em híbrido, outro papo. Porque o custo, a tecnologia envolvida, só o custo de ciência para descobrir quem é a linhagem A com B, para chegar na linhagem, vou transformar isso aqui em linhagem, custo. Tu descobrir qual é a combinação para dar o máximo vigor, custo. O cientista que está lá fazendo toda a parte experimental, aí o cara chegou assim para ela e disse, olha, cada sementinha aqui, ó, custa R$5. Uma semente. Cara, me deu uma pena. Ela abriu aquela bolsinha dela e começou a contar assim, quanto ela levou, sabe quantas sementes? 4 sementinhas. Ela queria as 40, 50 sementes, levou 4. Eu só não entrei ali, né, eu me deu uma, porque às vezes tem pessoas que não, tem pessoas que se ofendem, né? Eu ia pagar para ela pelas sementes. Eu ia dizer, ó, leva mais um. Mas tem pessoas que não gostam, fica com medo, não sabe se vai reagir bem, né? Para ver o custo que é a tecnologia envolvida com isso. Então, quer dizer, é uma espécie que ela produz um ovário, muita semente, tá? E na hora que tu faz o cruzamento, descobriu quem é as combinações. Professor, uma pergunta agora que ficou da aula passada, que a gente questionou o senhor assim, por cima. A melancia. Ela é alógama. Ela é alógama, então ela não se entra nessas autônomas. Não, mas ela além de ser alógama, ela tem ovário multiovular, melhor ainda. Bem? Não estou dizendo que ser autógama é ruim, né? Não, mas é um caso, tá? Qual é a outra forma de eu ter aqui na autógama? Macho esterilidade. Preste atenção agora aqui. Agora eu vou explicar um pouquinho mais. Essa é aquela aula assim que para vocês nunca esquecerem que nós não temos DNA só no núcleo. Tá? Nós não temos DNA só no núcleo. Mas eu não vou explicar, só vou dar um cheirinho disso aqui hoje, tá? Então tem algumas espécies de autógamas, assim como em alógamas, tá? Que a gente tem genes de macho esterilidade. Eu insiro o gene nessa linhagem aqui, ó, macho estéreo, ó. Se eu inserir o gene macho estéreo aqui, ó, a planta produz, cresce, produz flor, tu abre a flor, tem estigma, tem ovário, tem óvulo, tem antera na flor, tu rasga aqui, ó, antera, não tem nada de fora, não produz fora.
corta a inibição da produção de gametas na estrutura masculina. Então ela fica uma flor feminina. Teve trabalho de mascular, de toda aquela trabalheira medonha? Não. Eu crio linhas, só fêmeas. Tem toda a estrutura. Tem antera, mas não gera micrósporo, não gera glucose. Então é o fenômeno da macho-esterilidade. Então vocês vão ver assim, eu nunca esqueçam, né? O professor José que não tem em autógamas, que tem ovário uniovular, não existe cultivares híbridas. Existe autógamas com ovário uniovular. Mas quando que existe cultivares híbridas em autógamas com ovário uniovular? Quando existe nestas espécies gene de macho esterilidade. Aí vale a pena. Aí tu faz quilômetros e quilômetros aqui, ó. Semeia essa linhagem aqui, ó. Que ela é só fêmea. E aí tu faz, né? Faz linhas macho aqui, ó. E aí bota caixas de abelha, vento, ó. O pólen sai daqui e vem pra cá, ó. O pólen vai fazendo isso, ó. O vento, tá? Principalmente híbridos de arroz é feito assim. Muito feito híbridos de arroz na China. Vietnã trabalha muito com híbridos de arroz. Então, se tu tira 8, 10 mil quilos, olha, 8, 10 toneladas por hectare de arroz VPA, aliás, linha pura, que é as cultivares normais que nós trabalhamos, né? Olha aqui, as cultivares que nós trabalhamos de arroz, 99% são linhagens puras. Mas existe no mercado híbridos de arroz? Existe. É mais comum em outros países, mas tem produtores que trabalham com híbridos de arroz aqui. Tá? Em qual região, professor? Tem região de agudo ali, tem áreas que eles produzem híbridos de arroz. Santa Maria ali, algumas propriedades ali que eu visitava, Alegrete também tinha, né? Só que o que está acontecendo hoje? Como o custo de produção do arroz está alto e o valor da saca está muito... O custo da compra de semente... Então vale a pena, porque já é uma cultura que, embora seja linha pura, já produz muito. Produzir 8, 10 mil quilos por hectare, mais de 200 sacos por hectare, de linha pura. Imagina um híbrido. Tem ideia? 18, 20 toneladas por hectare. É um absurdo. Tá? Mas é um fenômeno. Não é todas as espécies que tem isso. Imagina agora você, se eu dissesse agora aqui, ó, o professor José vai com uma lavoura de soja, abre uma planta e identifica uma soja que não tem pólen. Surge uma mutação nessa espécie aqui, ó, de um gene de macho. Meu Deus. Até hoje não se achou, né? Até hoje não se achou. Imagina nós achando na soja um gene desse. No outro ano, estavam várias empresas fazendo isso, José. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Bem na boa. Tá? Então, existe uma forma de ter híbridos, embora seja ovário uniovular, embora seja, não precisa ser ovário multiovular. Existe, mas tem que ter uma macho esterilidade. Tá? Então aqui, ó, eu posso trazer para cá também, ó, autógamas. Eu posso ter autógama por cruzamento, tá? Eu posso ter híbridos, né? Aliás, então aqui eu posso ter uma cultivar híbrida por cruzamento. Vou escrever aqui. Eu posso ter um híbrido por cruzamento de linhagens, concordam? Então aqui eu vou estar trabalhando, né, com semente F1. Eu posso ter um híbrido, né, por cruzamento, né, por cruzamento também, né, com ovário multi-ovular, quando eu tenho ovário multi-ovular. Então, não importa se é autógamo ou alógamo, né? Eu posso ter uma cultivar híbrida por macho
esterilidade, tá? E eu posso ter uma cultivar híbrida pelo quê? Pelo quê, gente? Do VPA eu tiro linhagem. O cruzamento de linhagem. Não é verdade? Então, quando o professor está dizendo que é por cruzamento entre linhagens, é sinal que veio de uma VPA. Existe outra forma de eu ter uma cultivar híbrida? Ou não? É isso aí mesmo? Totipotência. Isso aí. Então, olha o que eu fazia. Eu nunca vou esquecer, lá em Rosário do Sul, eu tinha um vizinho lá para fora. Que o cara tinha ganhado umas mudas de pêssego. E sempre quando eu vinha da faculdade, ele chegava em casa para mim lá ajudar ele, para fazer silagem, ajudar a colher. Eu sempre ia lá. E aí, quando eu estava fazendo agronomia, estava no segundo ano de agronomia ali, eu chegava em casa, já me levava lá para ver as plantas dele, ver que doença tinha, né? Tava aprendendo lá. E eu pedi para ele tinha ganhado umas mudas de pêssego. Prestem muita atenção nesse exemplo aqui. Ele tinha ganhado uns 2, 3 anos umas mudas de pêssego, né? E começou a produzir. E quando eu vi aquele pêssego, um pêssego amarelo, que no final, assim, da metade para baixo, ficava uma laranja avermelhada. Que quando eu botava na boca, cara, chegava assim, a sair um caldo doce. Melhor, meu Deus, chega até hoje, eu me lembro assim, chega a me dar água na boca. E ele tinha ganhado umas quantas, ele tinha ganhado aquelas mudas, ele tinha ganhado mais umas 2, 3 mudas pequenininhas dessa mesma espécie. Um cara, não sei de onde, do irmão dele que veio de outro lugar. E eu pedi uma muda para ele. Eu pedi. Sabe aqueles alemão? Rolho. Para pedir, ia lá, a gente sempre ajuda. Tem que ajudar. Pediu, tem que ajudar. Pode ser amigo ou inimigo. Na hora do aperto, a gente tem que se esforçar. Tem que ter essa capacidade de se esforçar e fazer sempre o bem. Esse é o nosso propósito. E ele disse, não, cara, aquilo me doeu. Aquilo assim me deixou. E eu me lembro que eu cheguei em casa e o pai tinha feito um monte de tinha planta, semeada, né? Uns quantos carocinhos de pêssego, né? Vocês que são aí da lida, né? Eu fui lá naquela matrizinha dele, só cheguei, tava conversando com ele e peguei um pedacinho de galho. Só precisava de uma gema. Uma gema. Fui lá, cheguei em casa, fiz um T invertido, né? Fiz um T invertido aqui, abri a casca, botei a gema aqui, enrolei, dei uma quebradinha, tá? Deu pouco tempo depois aqui, eu já tinha fiz um clone, fiz célula só, eu usei gametas aqui, eu peguei pedaços de tecido, eu usei o fenômeno da totipotência celular. Eu peguei uma gema que eu tirei lá dele, e ele não percebeu. Eu peguei um pedacinho de galho, tirei uma gemazinha e fiz uma enxertia. Aquela enxertia ali era a continuidade daquela planta que ele tinha lá. Era um clone. Pouco tempo depois, 2, 3 anos depois, já tinha mudado de casa. Depois foi fazendo novas. Então vejam que quando nós temos uma planta muito produtiva, que expressa muita produção, expressa um fruto de alta qualidade, e ela me permite fazer totipotência, ou por estaquia, ou por borbolia, ou por alporquia, ou por enxertia, eu estou nada mais, nada menos fazendo, utilizando do fenômeno da totipotência. E se ela tem vigor, ela vai ter sempre vigor, porque eu não trabalho mais com a semente, eu só venho fazendo pedacinhos de planta. Célula só, macho, eu não trabalho com semente. Semente é célula H. Para produzir a semente tem que ter fusão de gametas. Se eu trabalhar com célula somática, nunca mais
eu vou perder esse híbrido. Está fixado. Embora a planta sendo hetero, eu não vou trabalhar com semente para agricultura, vou cortar estaca. Vou fazer enxerto. Tá? Então vejam que eu posso segurar por totipotência. Então vejam o seguinte, ó. Por totipotência. Então quando eu falo para vocês, eu posso ter uma cultivar híbrida? Posso. Agora vocês têm que ser mais. Me dizer mais. Vocês vão perguntar, essa cultivar híbrida, ela é por cruzamento entre linhagens? Ela é por cruzamento visando ovário multiovular? Ela é por macho esterilidade ou ela é por totipotência? Isso vocês agora têm que perguntar. Para o cara que entregar um produto para vocês. Vocês sabem? É isso. Então tem 4 formas que eu posso ter uma cultivar híbrida. Se eu não conseguir obter híbrido, né? Se eu não trabalhar com cultivar para o desenvolvimento de híbridos, nós vamos trabalhar para o desenvolvimento de cultivar como? Via linha pura. Tá? Se eu não trabalhar com híbrido, nós vamos trabalhar então com cultivar linha pura. E se nós não trabalhar com híbrido e não trabalhar com cultivar linha pura, aqui só tem uma forma, que é autofecundando, né? Cada autofecundação reduz a metade o número de indivíduos heterozigotos e aumenta na mesma proporção os homozigotos. Tá? E vem selecionando as melhores a cada ano, cada geração. F2 selecionando melhor, F3, e assim vai se autofecundando e vai aumentando a homozigose. Beleza. Até que lá no final, em F6, nós temos o quê? Plantas mãe da... Cada planta é uma geneticamente diferente da outra. Então, eu posso chegar a ter cultivar híbridas, em 4 possibilidades. Eu posso chegar a ter uma cultivar linha pura, que é a soja, o feijão, né? Trigo, né? E também eu posso ter uma cultivar que eu não quero que seja híbrida. Não quero o híbrido dela. Eu quero uma cultivar o quê? VPA. Cara, vejam assim, ó. Não sei se está caindo na frente de vocês. Quantas aulas o professor vem aqui ó, discutindo com vocês para só explicar isso aqui, ó. Agora vocês entendem que nós temos 3 padrões de lançamento de cultivares. É isso. Mas vocês têm que entender por quê. Tá? Então eu posso ter uma cultivar híbrida, eu posso ter uma cultivar linha pura e eu posso ter uma cultivar VPA. E também eu posso ter uma cultivar, né, que seja híbrido, seja linha, né, VPA, né, desses formatos aqui eu posso tentar desenvolver também a questão, tá, de totipotência, mas a totipotência sempre cai aqui, ó. Tá bem? Bom. Então nota que uma VPA, para ela é natural ter fluxo gênico. Pergunta 2. E é fluxo gênico, né? É natural uma VPA ter plantas diferentes dentro da população? É natural. Mas ela tem um conjunto de características em comum. Ela já é uma variedade, ela já é uma cultivar, se ela foi registrada. Então, é normal eu entrar dentro de uma lavoura de azevém, sentei e olhar plantas diferentes. É comum dela. Tá? Mas para mim manter essa cultivar aqui, ó, o que não pode acontecer? Para mim sempre conseguir ter essa genética boa dessa VPA. O que não pode acontecer? Não é autofecundação? Não, ela não quer se autofecundar, ela acha por natureza é uma alógama, ela utiliza recursos, depois nós vamos ver ali, vou apresentar para vocês. O que não pode acontecer que a gente erra? Oi? Fluxo gênico. Ou seja, eu boto essa baita VPA aqui, eu não cuidei que o vizinho do lado botou também da mesma espécie, do lado da linha, que também é uma alógama, ou é uma outra VPA, ou é uma outra espécie que pode acasalar com essa. Eu destruo a minha variedade. Porque se eu pegar uma boa amostra dessa VPA, essa boa amostra aqui dessa VPA, eu conduzo a minha lavoura no ano seguinte, com as mesmas características.
Na hora que veio o fluxo gênico da outra lavoura, vocês vão colher semente aqui, ó. É a VPA de vocês? Não, bagunçou. Geralmente para baixo, não para cima. Tá? Isso acontece. Tá? Então você tem que cuidar, você trabalha com VPA. Imagina os caras de melhoramento de VPA. Vocês acham que eles botam uma, que nem nas cultivar linha pura, uma parcelinha do lado da outra? Não, né, gente? Eles fazem semeaduras, tem áreas lá das mais tardias, misturam locais, fazem barreiras de proteção para não ter fluxo gênico. E ele ainda dentro das VPA, eles fazem limpeza, eles olham com uma planta típica lá, arrancam, porque sabem que pode ter vindo de um inseto, de uma polinização do ano passado de um inseto. Tá? Então vejam vocês o cuidado que necessita ter. Então olha só, eu ganhei aqui, ó, uma planta, né, que ela é uma autógama. Tá? Eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou dizer para vocês, vou falar para ti. Eu vou abrir uma das minhas composteiras que tá prontinha lá, tá? Eu só não sei se tu vai para frente de casa ou para os fundos de casa, tá? Mas tu vai ver o trato que tu vai receber, tu vai ser muito bem cuidado. Isso eu te garanto. Só às vezes eu cuido até demais, tá? Então, você, embora seja uma autógrama, tá? Eu estou recebendo você como uma estaca. Você é proveniente, tá? Só que era uma estaca. A estaca, ó, por totipotência, ó, ela produziu todas as partes da planta por inteiro. Ó. Aqui, ó. Até cortou aqui, ó. Olha o cisão aqui, ó. Ó. Produziu todas as partes. Tem raiz, tem as partes, né, de fotossíntese, né? A produção de fotossíntese. É só plantar. O que eu sei é que, da onde tu tirou essa planta aqui, ó, a genética é exatamente igual. Produz bem ela? É, vai produzir. É? Não diz que é. Ou é ou não é. Produz bem lá a mãe? Produz. Então, é um clone. É célula somática, não veio por semente. Tá? É um clone. Tá? Hoje eu já vou tirar, limpar limpar os esterquinhos das minhas codornas lá, já vou botar inclusive junto na cova. Esterquinho de codorna. Não, ela não sabe aonde que ela vai. Quanto que ela vai ser paparicada. Vocês não têm ideia. Tá? Então, vamos lá. Professor, esse negócio que tu tinha explicado foi macho esterilidade. Vai cair na prova? Eu vou perguntar o que é. O que é para ti macho de esterilidade? Não, professor, já vou olhar. Eu vou precisar de uma aula inteira para a gente aprender macho de esterilidade. Porque eu vou ter que explicar genes do citoplasma, como é que a gente faz o cruzamento para tirar o gene do citoplasma que está numa linhagem para outra, para gerar uma pólen macho estéril. Então eu não sei se eu vou conseguir dar, é uma aula só para isso. Tá? Mas se não for agora lá no mestrado, lá. Professor, fazendo caso, a prova continua sendo semana que vem. Semana que vem. Não, sem ser semana que vem, não é possível. Tá bom, agora o que eu vou pedir para vocês? Olha só. O que eu vou falar aqui, ó, quando eu falar para vocês, olha, isso aqui é importante, anota, tá? Fiquem bem ligados. Eu vou apresentar agora aqui. Preparei para vocês isso aqui. Para vocês, para a gente fazer uma discussão boa. Ô, professor, outra pergunta sobre a prova. Quantas perguntas mais ou menos vai ter? Olha, pode ter de 50 a 80. Não, mas é tudo coisinha. Pá. Não se preocupem. Ela é uma prova de 3 horas a 4 horas. É uma prova normal, é uma prova de ENAD. Eu preciso preparar vocês também para concurso. Não pense que eu estou fazendo provinha para vocês. É uma prova padrão concurso. Porque vocês vão fazer concurso, vocês acham que é uma prova de meia hora? Vocês já fizeram uma prova de concurso? Hã? Queiram fazer, gente, porque na hora que é aprovado no concurso, tá?
Ele só viu. Consegue visualizar aqui? Deixa eu botar. Então vamos lá. Prestem muita atenção agora, tá bem? Fiquem bem ligados. Então vamos lá. Sistemas reprodutivos das plantas cultivadas e formação de sementes. Tá? Bom, isso aqui eu falei no primeiro dia de aula. Fenótipo, genótipo, ambiente. Não adianta tu ter a melhor genética se tu não tiver um ambiente que permita os genes expressar essa genética. Não adianta tu ter o melhor ambiente se tu não tem uma constituição genética superior. Então tá claro que é uma combinação dos dois para expressar, tá, essa genética aqui. John Hansen, tá, já dizia isso lá em 1900 e pouco. Tá? Então, ambiente e genótipo produzem aquilo que a gente enxerga. Tá? Aí, um outro conceito que eu falei para vocês é de cruzamento, hibridação. Tá? O que é um cruzamento? O que é uma hibridação? Um cruzamento, eu quero produzir um híbrido. Eu não estou falando de vigor. Qualquer cruzamento, eu quero produzir um híbrido. Tá? Então, o que é uma hibridação? É a fusão de gametas geneticamente diferentes, que resultam em indivíduos híbridos heterozigotos para um ou mais locos. Eu não estou dizendo que vai ter vigor híbrido. Eu só estou dizendo o seguinte, para mim confirmar que é um cruzamento, eu preciso ter pelo menos um loco em heterozigose. Agora vejam vocês aqui, ó. E aí eu me lembro que eu fiz isso numa prova. Eu fiz bem isso aqui, ó. Por isso que eu digo, vocês têm que entender. Eu peguei aqui, ó, e botei uma planta aqui, ó. Uma planta de trigo aqui, ó. Tá? Essa aqui era cultivar com a genética A. Aqui tinha um outro trigo aqui, ó. Tá? Um outro trigo para cultivar da genética A. Isso aqui estava num balde na casa de vegetação, e isso aqui num balde na casa de vegetação. Essa aqui virou fêmea, e esse aqui foi o doador do pólen, que eu trouxe para cá. Fiz um cruzamento? Qual é o gameta que essa planta aqui vai produzir? Gameta. Razão. Qual é o gameta que essa planta aqui vai produzir? Na hora que eu juntar um com um gameta com outro, o que vai produzir? Isso aqui é um cruzamento? Não é a mesma cultivar? Só não está, os gametas só estavam em plantas de... Se eu usar a mesma cultivar e eu fizer um cruzamento, não é considerado cruzamento. Porque eu não tive pelo menos um loco em heterozigose. 90% errou essa questão. Uma coisa assim, que eu fiquei... eu sempre batendo na gente, para mim ter um cruzamento, chamar de que é um cruzamento, alguém aqui tem que ser diferente em algum modo. Eu estou só pegando a mesma cultivar de trigo, te viu sintonia no balde, te viu sintonia no outro balde, uma eu masculei, a outra eu levei o pólen, vou ter te viu sintonia. Isso é igual, é a mesma genética. Por mais que eu estou fazendo, levando pólen de uma flor para outra. Oi? É uma TBIL, é a mesma coisa, não mudou nada. Eu fiz para ela uma autofecundação, mas de plantas diferentes. Caiu a ficha, gente? Tá? Eu falo porque isso é bem importante. Por que é importante a hibridação para nós? Tá? Então a hibridação, principalmente para quem está trabalhando com linha pura, porque quanto mais locos em heterozigose, eu não consigo produzir um híbrido naquela espécie. Eu não consigo produzir um híbrido nessa espécie. Mas quando eu faço o cruzamento e o F1 mostra um baita vigor, o que ele está me dizendo? É uma linha pura.
Hetero, mas eu vou conseguir ter um híbrido dessa planta aqui? Não. Então ele está me dizendo assim, se tu tem muitos locos em heterozigose, é uma linha pura, sinal que tu vai ter uma ampla variabilidade no F1 não. No F, onde é que abre a variabilidade? A geração que abre a variabilidade? F2. F1 é tudo igual. Então vejam que quando eu falo linha pura é uma situação, quando eu falo híbrido é outra situação. Então quando eu tenho faço um cruzamento de uma linha pura, que eu não produzo híbridos com ela, vigor híbrido. Eu sei que o F1 explodiu em vigor híbrido, opa, consegui fazer uma combinação que o F2 vai ter muita planta diferente, vai abrir muita variabilidade. E tem muitos locos em heterozigose. Isso é muito bom. Eu, inclusive, em vez de botar uma área de F2 do tamanho dessa sala aqui, ó, desse cruzamento, eu vou fazer 3 vezes maior o tamanho dessa sala aqui. Porque eu sei que vai abrir muita variabilidade. Isso é bom. Vai ter muita coisa diferente ali surgindo para selecionar. Agora, quando eu estou falando em híbrido, na hora que eu produzir um F1 muito bom, ou eu vou produzir esse F1 por semente para já virar cultivar, ou eu vou produzir por totipotência, né? Híbrido eu vou fazer por macho esterilidade, eu vou fazer por ovário multi, ovular já para lançamento. Tá? Então, eu vou colocar assim, né? Eu preciso gerar variabilidade. Tá? Então, eu sei que um cruzamento me permite gerar variabilidade. Tá? É a forma que Mendel mostrou para nós como a gente poderia trazer genes em plantas que estavam, né, em genes que estavam em plantas diferentes. E aí é o grande fundamento, ó, originar recombinações gênicas, de modo a se obterem novas cultivares agronomicamente superiores, graças ao cruzamento. Quem é que ensinou isso para nós? O Mendel. Tá? O Mendel, por isso que ele é o pai da genética. Ele disse, ó, o segredo está nas flores. E ninguém acreditava nele naquela época. Tá? O que nós queremos com os cruzamentos? Reunir em um só genótipo características desejáveis que se encontram em diferentes genótipos. Quanto mais genes interessantes eu vou trazendo para um genótipo só, mais eu estou conseguindo fazer esse genótipo alcançar áreas de produção. Tá? Mais vai ter produção de semente, mais vai ser requerido, melhor eu consigo ofertar um produto de melhor qualidade para a indústria, para o mercado, né? E assim tudo mais. Então, nota que eu estou revisando o primeiro dia de aula, né? Olha aqui, ó, primeiro e segundo dia de aula. Tá? Quem é que faz a recombinação de genes? Eu fiz essa pergunta na prova ano passado. Gente, eu fiquei bravo. Quem é que recombina genes? Qual é a divisão celular que cria variabilidade genética? Meiose. Qual é a divisão celular que mantém tudo igual, que não muda? Só multiplica e forma o indivíduo como um todo? Mitose. Se eu colocar essa semente no solo aqui, ó, essa semente aqui, ó, no solo, tá? Coloco no solo, ela vai começar a produzir a planta inteira. Que tipo de divisão celular tem ali? Estou colocando a semente no solo aqui, ó. Nós estamos semeando agora os trigos aí, né? As aveias pretas aí, estamos começando a semear as canolas aí, né? Quando vocês estão colocando a semente no solo, que tipo de divisão celular está acontecendo? Só mitose, com diferenciação celular. Tá? Só vai acontecer meiose quando elas estiverem florescendo e ainda dentro das estruturas que estão dentro das flores. Uma delas é dentro das anteras e outra delas na estrutura que está dentro do ovário, que se chama dentro do ovário, se chama óvulo. Um óvulo pronto, maduro, ele tem que ter quantas células dentro? 8. 3 antípodas, 2 núcleos polares no meio
duas sinégidas embaixo e uma célula que é a oosfera, que é o gameta feminino. Tá ligado, gente? Vocês percebem que isso não é só para passar em prova? E nós estamos colhendo aí, ó, pela frustração do ano, nós estamos colhendo produtos da fusão de gametas. Tá? Então, beleza. Olha aí, ó. Esse é, de modo geral, o quadro. Ó. Do cruzamento gera variabilidade genética. Essa variabilidade me possibilita, então, fazer seleção daquilo que eu vejo que é melhor para a região. Tá? E aí a gente começa a selecionar no campo, né? Eu tendo variabilidade, faz seleção. Ciclo, estatura, resistência a doença, insetos, produtividade, qualidade e assim por diante. Tá? Aí depois vocês aprenderam isso aqui, ó. Tá? É muito importante a gente conhecer o sistema reprodutivo das espécies. É muito importante. Para a gente saber como é que nós vamos trabalhar ela. Para fazer melhoramento da espécie. Tá? Ou conhecer ela como lavoura. Hoje eu estou tratando disso aqui como melhoramento. Vocês vão ver, quando eu chegar a falar isso aqui em plantas de lavoura, vocês vão ver quanto que vocês precisam levar para lá o conhecimento de melhoramento. Para vocês entenderem plantas de lavoura. Para vocês entenderem por que uma VPA a densidade é assim. Por que um híbrido duplo a densidade é assim. Não, mas o híbrido agora não é duplo, é simples. É um híbrido simples. Não, então o manejo dele já é diferente do duplo, do triplo, do VPA. Tudo tem um porquê aqui que vem da genética. Eu só não vou entrar nisso hoje. Hoje eu estou estritamente no melhoramento genético. Da genética. Tá? E aí vocês vão se apavorar e dizer, mas por que tem espécies que é regionalizado? Por que tem espécies que não é regionalizado lá no caderninho de indicação? Tudo está vinculado ao sistema de reprodução. Isso não está dito em lugar nenhum. Tá? Mas eu vou fazer vocês entenderem isso. Então vocês aprenderam que existem duas formas de reprodução. A reprodução assexuada. Aqui, ó. Você é o fruto dela. Ah, cara, vocês estão trazendo as plantas assim, ó. Semana passada também, né? Aquela mandioca. Só se tivesse boa, eu tinha cozinhado, né, cara? Mas me trouxe a mandioca muito. Mas na próxima, de repente. E dentro da sexuada, nós temos autógamas, alógamas. Existe autoalógama? Existe. Existem algumas espécies aqui que elas são autógamas, mas elas fazem uma taxa de fecundação cruzada alta. Existe aqui. Não. Pegarem capim-sudão mesmo, tem muitas espécies aqui que, né, a linhaça mesmo, né? A linhaça, ela é considerada uma autógama. O autofecunda não tem depressão endogâmica, mas dependendo do ano, quando a temperatura está alta ou tem muita revoada de inseto, a fecundação cruzada chega a mais de 15%. Então ela passa a ser quase uma alógama, mas ela se deixa autofecundar. No sistema é considerado autógama. Então existe isso. Nós estamos trabalhando com biologia. Sempre existe exceção. Sempre. Sempre. Tá? E esse era um quadro que eu botei na prova. Esse quadrinho aqui, ele é muito legal. Esse é o quadrinho que eu tinha que chamar assim, fulano de tal, olha aqui, vou te fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta para cada um aqui. Esse é o quadrinho que se vocês me explicarem ele, tá dominado. Quer ver um detalhe aqui, ó? Olha só. Reprodução assexuada tem fusão de gametas? Não, só trabalho com célula somática. Na reprodução sexuada, tem fusão de gametas? Sim. Qual é o tipo de divisão celular quando eu faço reprodução assexuada? Meiose é só gameta. Meiose só produz gameta. Não pode, estou vendo que ainda alguma outra. Que tipo de divisão celular quando eu tenho assexuado? Assexo, não tem sexo. Mitose. Só mitose. Ou célula somática, é a mesma coisa. Que tipo de divisão celular nós trabalhamos quando a gente faz reprodução sexuada, sexo, gameta?
Meiose. É a meiose que produz gameta. Tá? E vejam vocês, ó. Tá? Tirando a pandemia, não tô criticando ninguém aqui. Eu pego pandemia, vem aluno do CAP, vem aluno das melhores, chego aqui, também não sabe. Mas a questão aqui, ó, é nós nivelarmos, né? A gente não esquecer mais. São detalhes muito importantes. Nós trabalhando nas lavouras, o que a gente mais faz manejo? Por que a gente faz bons manejos nas lavouras? Cuida tanto. Pra gente fazer boas meioses. A semente é o produto de uma boa meiose, produção de gameta. A gente não olha o meio para trás, a gente só olha o produto final. É o manejo do grão. Entende? É isso que eu quero que vocês percebam. Que existe por trás disso muita coisa que a gente tem que prestar atenção. Tá? E a meiose, ela faz parte do nosso manejo de lavoura. Cuido do solo, cuido da adubação. Eu quero é meiose de qualidade, porque eu sei que o produto final disso é grão. Tá? Essa aqui vai ser boa. Essas coisas não tem livro, gente. Não tem livro. Vamos lá. Olha só aqui. Prestem atenção. Tem variação genética na reprodução assexuada? O cara me entregou aqui, ó, uma reprodução assexuada aqui, ó. Tá? Ele fez isso aqui, ó. E ele vai lá e da mesma planta tira mais 40 dessas aqui, ó. Tem variabilidade genética entre elas? Não, né? Não. Então veja, ó. A variação genética na reprodução assexuada não tem. Não tem. Porque ele está trabalhando com clone, célula só. Ele não está trabalhando com gameta. Agora vem outra pergunta. Essa planta que está aqui, seus bilhares de células aqui, seus DNAs, é heterozigoto ou homozigoto? Os lóculos estão em homozigose ou em heterozigose? Em heterozigose ou em homozigose? Quando a planta produz muito bem, está expressando um vigor, o que vocês acham que ela tem? Homozigose? Vigor não é o máximo número de locos em heterozigose, né? Só que aqui, ó, a gente não sabe o que é uma F1, ela já não tem mais de cruzamento. Ela já é uma planta que se destacou e a partir desse destaque nunca mais se mexeu nas flores. Só se mexe nas estruturas de células somáticas. A planta é heterozigota. Ela segrega? Não, eu não trabalho mais com... Né? A não ser que na hora que der aqui a romana, o professor José faltou as aulas de melhoramento. Se formou em engenheiro agrônomo, mas faltou muito as aulas de melhoramento. Aí o professor José ganha aqui, ó. Aí o professor José vê, que legal, uma romã. Eu vou dar lá pro meu amigo, quero dar. Vai lá, colhe a semente e dá semente para ele. Vai ser essa planta aqui que eu estou entregando? Segregou tudo. Faltei as aulas de melhoramento. Vou trabalhar com célula sexual, célula gamética para entregar para ele o mesmo produto? Ela não é uma linha pura. Tá ligado? Então ela é uma planta heterozigota. Como é que eu fixo uma planta heterozigota? Por clonagem, por célula somática. Ou mesma coisa, por TOT é a mesma coisa. Tá entendendo isso, gente? Só por TOT potente, célula somática, nunca mais vai mudar, né? Heterozigota. Mas eu vou trabalhar com semente com ela?
Não, semente é para mim comer. No máximo é para mim comer. Cortar, roubar, casca, fazer chá, dor de barriga. Tá? E beleza, ó. Vou dar para alguém, um parceirão, um amigo, vou ter que tirar uma estaquinha aqui, eu vou fazer um enxerto teu aqui, vou multiplicar e te entrego ela, clone disso aqui. Tá entendido isso? Então, beleza. Cara, tu não sabe o presente que tu me deu. Ah, como eu fico feliz. Meu Deus. Que coisa. Então, variação genética na reprodução assexuada. Não tem variação genética porque eu não trabalho com H. Tá? Variação genética na reprodução sexual. Sim, né? E se o F1 é tudo igual, se caso eu fizer cruzamento, é só deixar ali alto fecundar que já abre. Tá? Beleza. Agora olha o seguinte. Quem é que tem maior adaptação ao ambiente? Quando eu tenho reprodução assexuada ou quando eu tenho reprodução sexuada? Ah, o quê? Assexuada. Por que tu acha que é sexuado? Porque daí eu acho que entra aquela questão do fenótipo, do genótipo e do nutriente. Para a gente ter bom genótipo, a gente precisa ter uma boa adaptação e vice-versa. Imagina, aqui não é tudo clone, tudo igual? Na hora que tu bota todos os clones igual numa região ruim, o que vai acontecer com os clones? Morre tudo. Na hora que tu tem variabilidade, tem segregação, joga, alguém vai se destacar. E a partir desse destaque, o filho desse destaque vai ser mais ainda. E assim, então, quanto tu tem variabilidade, reprodução sexuada, que tu gera variabilidade, tu consegue fazer melhor adaptação ao ambiente. Tá? Olha que bacana. Tá, então, tipo, na reprodução assexuada não precisa ter adaptação ao ambiente. Não é que não precisa. Tu vai ter que ser mais pontual. Tu vai ter situações aqui, ó, tá? Tu vai ter situações aqui que tu tem que ser mais regionalizado. Não é que não tem. Oi? Como é que a gente responde isso no quadrinho, professor? Colocar ser mais pontual? Adaptação ao ambiente, reprodução assexuada, menor, maior, tem que ser criativo, aí é contigo. Entendeu? Ou tu vai botar um asterisco 1 lá e vai explicar o asterisco 1 embaixo, vai botar uma legenda, alguma coisa tu vai ter que me mostrar. Tem que ser criativo. Hã? Sim, Acima não tá errado. Tem que sempre, vocês vão ver que cada pergunta eu peço justifique, mostre, desenhe, circule. Vou pedir, cada coisa eu vou pedir para justificar. Tá? Cara, a prova é a maior barbada. É a maior barbada. Por isso que eu só digo, só não falta em aula. Só não falta em aula. Tá? E não deixa também para estudar a última noite. Aí também. Aí eu tô querendo demais, né? Tipo de divisão celular assexuada é mitose. É mitose. Mitose. Quantos genitores estão envolvidos na reprodução assexuada? A planta lá que ele pegou, ele tirou um estaca de uma planta. Quantos genitores estão envolvidos na reprodução sexuada? 2, né? Dependendo da espécie, né? Pode ser mais, né? Tem espécies alógamas que recebem flores de pólens de plantas diferentes. Tá? Tem espécies animais, gente. É tão perigoso a endogamia. Pessoal, só um pouquinho. O caso mesmo do cão, né? Vocês notam que a cadela, né, a fêmea, ela cicla, ela está no momento de cio, mas ela libera, não é tudo de uma vez só, ela libera lentamente. Por quê? Para ter cópula de mais de um cachorro, para ter variabilidade. Cara, isso tudo é para garantir a perpetuação da espécie. É algo assim impressionante. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Então vejam que a natureza, gente,
ela tem que, a ciência, a natureza, essa ultrapassa, tá? Os limites, inclusive, da gente não buscar essa compreensão. Então vamos lá. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou mostrar para vocês o que é um bloco de cruzamento. Um bloco de cruzamento, tá? É mais outra informação que eu estou trazendo aqui. O que é um bloco de cruzamento? Vocês notem que hoje o professor está indo um pouquinho mais para a prática, né? Trazendo mais termos de campo, assim, termos técnicos. Não estou me detendo muito Então eu estou usando todas as informações que nós obtivemos ao longo dessas aulas todas para trazer elementos agora um pouco mais do dia a dia, né? Então vejam, o que o melhorista faz? O que o geneticista faz? Ele tem blocos de cruzamento. Aqui ele tem, aqui, por exemplo, ó, um balde com a cultivar A. Aqui ele tem um balde com a cultivar B. Aqui ele tem um balde com a cultivar C. E semeia essas plantas em casas de vegetação. Tá? Só que o que acontece aqui, gente? Prestem atenção. Ó, um balde com a cultivar D. Tá? O que acontece? Às vezes ele não consegue fazer o cruzamento dessa com essa. Por quê? Porque essa aqui floresceu numa época e uma semana depois floresceu essa. E aí ele perde combinações de cruzamento. Aí o que ele faz? Ele faz um bloco de cruzamentos. Daqui uma semana ele semeia outro bloco de cruzamentos. Daqui outra semana ele semeia outro bloco de cruzamentos. Ó, ele só não muda a posição. Aqui é cultivar A, aqui é cultivar B, aqui é cultivar C. E a gente sabe que elas têm ciclos diferentes. Ó. Então isso são blocos de cruzamento. O que é? Tu semear, às vezes tu não consegue cruzar essa aqui, aqui. Essa aqui está liberando pólen, mas na hora que ela liberou pólen, eu já não tinha mais aqui flor viável. De repente aqui tem pólen, a flor viável está nessa aqui, ó, da C. Aí tem que cruzar aqui para cá. Entendeu? Então ele faz várias épocas de semeadura. Isso são blocos de cruzamento. O que eu vou mostrar agora para vocês é o meu bloco de cruzamentos que eu fiz em 1996. Quantos anos? 96, 2006, 2016, 2020, estamos em 2025, né? 29 anos atrás, meu primeiro bloco de cruzamento. Olha a foto aqui para você. Olha lá. Pode ver, ó. Aqui tem uma linha de cultivares de trigo, ó. Para cá, ó, parece outro balde aqui, não sei se dá para ver um pedacinho dele aqui, ó. Ó, outra linha de cultivares para cá, outra linha de... Cada linha aqui, ó, cada balde aqui é uma cultivar. E eu já fazendo cruzamento aqui, ó. Emasculando, já encapando, para não ter entrada de pólen ali que possa atrapalhar o cruzamento. Então, essa é uma foto de 30 anos atrás. Meu primeiro bloco de cruzamento. Tá? Quando eu estava entrando na iniciação científica lá, com primeiro ano. Ó, aqui uma outra foto de um outro bloco que eu fiz, uns 30 anos atrás também. Olha aqui, ó. Podem ver, ó. São estaturas diferentes, são épocas diferentes, ó. Aqui já é cada 4 baldes é uma cultivar, ó. É a mesma. Aqui é outra cultivar, aqui é outra cultivar. Eu tinha que garantir fazer cruzamentos. Tá? Pessoal, se precisarem usar o celular, eu vou pedir para vocês assim, ó. Lá fora, tá? Não aqui dentro. Fiquem ligados, tá? Então vejam, ó. Olha aqui, ó, o que eu fiz ali? Emasculação. Cortei, tirei as aristas, cortei, né? Vocês viram no vídeo, né? Corto no meio, agora venho aqui com a pinça, ó, tirando só a estrutura masculina. Estou preparando ela para ficar feminina. Faço o cruzamento, ó. E depois de um tempo eu já observo que o F1 já está começando a aparecer, ó.
Tá inchando, ó. Tá? O F1 começa a inchar. Tá? Então vejam lá como isso é importante. Não sei se vocês reconhecem isso aqui, ó. Há 30 anos atrás. Esse aqui era o meu orientador. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, que estava terminando minhas reservas, eu precisava de uma bolsa. Eu sempre mostro a foto dele aqui. Em plantas de lavoura, eu vou falar muito dele aqui. O cara que trouxe a aveia para o Brasil. Foi lá, se eu for eu, professor, vocês vai. Fernando Irajá Félix de Carvalho. É o criador do programa de aveia da URGS. Plantas cultivares, tudo que vocês têm de aveia hoje aí, que a gente come aveia, a região é a maior produtora de aveia, tudo. Esse aqui. Criou tudo isso. E de trigos também. Tá? Depois ele formou muita gente. Pessoal da Biotrigo, pessoal da... Tá? Então vejam aqui, gente, que ele está mudando uma aula de cruzamento. Está ensinando nós a fazer cruzamento. E eu nunca esqueço que antes eu estava terminando minhas reservas, eu tinha que conseguir uma bolsa. E eu fui lá e bati numa porta. Eu bati numa porta, estava esse senhor lá sentado estudando. Tá? Estudando. Muito, muito dedicado, estudioso e muito trabalhador. Professor assim tá? Sem limites, assim, ó. Sempre ensinando os orientados, sempre puxando os orientados, dando tarefa, tá? E aí eu cheguei e disse, professor, eu preciso de uma bolsa. Ele olhou para mim e disse assim, como é que é teu nome? Eu disse, olha, eu sou José. Aí, então vou te fazer um teste contigo. Me levou lá embaixo, no telado, a faculdade está aqui, ó. Vou ver aqui lá atrás do telado. Aqui tá a faculdade. Claro, isso já é tempo depois ainda, né? Aqui eu acho que já estava fazendo mestrado, doutorado. Tá? E aí ele me levou lá e fez um cruzamento de trigo. A gente fez a emasculação, abriu a flor e tal. E aí deu pra mim a pinça. Gente, aquela pinça pegava assim. Sabe? Eu destruí a flor. Destruí de tão nervoso que eu tava. E o velhinho, acho que ficou com dó, né? E ele foi lá, depois tu aparece lá na minha sala. Cheguei na sala dele, pedi os documentos, ele pegou o telefone e levou direto para Brasília. Olha, me dá a bolsa tal, não sei o que, blá, blá, blá. E depois, mais tarde, eu fui descobrir que ele era o diretor científico lá em Brasília. E ele foi o criador das bolsas de iniciação científica, dos PIBIC CNPq, no Brasil. E vocês têm bolsa, né? Bolsista de iniciação. Esse é o cara que criou, lá em Brasília. Ele era o responsável pela área de ciências agrárias no Brasil. Se eu soubesse, eu nem tinha entrado nessa aula. Mais entrado. Tá? Mas ele me deu uma oportunidade, assim, enorme de aprender. E às vezes tu chegava para conversar com ele, tu via essa cena aqui, ó. Por isso que eu digo, ó. Gente, a gente tem que olhar essa cena aqui. Estava estudando. Ele ia na biblioteca, baixava todos os artigos que ele se interessou, de cada artigo abria os livros, ó, dos artigos científicos, tudo em inglês, né? Ele está aqui, ó, estudando. Então era isso que ele ensinava pra gente. Ele sempre dizia, ninguém é melhor que ninguém, mas a gente tem que tentar ser bom para sempre fazer o bem e ensinar os outros. Era isso que ele fazia. Então um exemplo aqui para vocês verem, né? E esse cara, fora a importância do que ele fez para o Brasil em termos de geração de ciência, né? Bom, então dentro da reprodução assexuada nós discutimos o fenômeno da totipotência, né? Então, fenômeno pelo qual uma célula é potencialmente capaz de originar um indivíduo semelhante àquele de onde ela foi retirada. Olha aqui um exemplo. Olha aqui, ó. Uma célula ou um conjunto de células, né? Um tecido. É a totipotência. O genótipo ele é igual à planta-mãe. E tem como consequências a uniformidade. É tudo igual. É tudo geneticamente igual. Embora a planta seja heterozigota, ela não segrega por quê?
Porque nós não estamos trabalhando com nós estamos trabalhando com partes da planta, que não é a semente. Então, por isso que as células são mais. Tá? Bom, então agora, quais são os tipos de reprodução sexual? Olha aqui. Isso aqui eu vou pedir para vocês anotarem. Então, nós podemos fazer totipotência por bulbo, exemplo, cebola e alho. Nós podemos fazer reprodução assexuada por tubérculo, batatinha, mandioca. Nós podemos fazer propagação vegetativa por rizoma, por estolão, por gema vegetativa, por enxertia e por cultura de células e tecidos. Que até naquela época lá, naquela época que eu estava ali junto com o professor mostrando fazer cruzamento, eu estava naquela época criando um laboratório de cultura de células e tecidos. Em 1998, 1999. Anotem. Vocês notam que bulbos, né? A cebola mesmo, né? Que interessante a estrutura, né? Botânica da cebola, do alho, né? Os bulbos, né? Folhas modificadas em bulbos, folhas de reserva, folhas que estão, né? Então, quando a gente está comendo uma cebola, a gente está comendo folha. A raiz da cebola é lá embaixo, aquela coisinha que sai com os pelinhos lá. Lá é a raiz. Mas a que a gente come é uma folha modificada. Tá? A mesma coisa o alho, uma folha modificada. Eu não sei quem é que pediu para mim também uns slides aqui. Me cobre, gente. Porque é muita coisa. Me mandem, me cobram, podem ficar bem à vontade. Assim, me cobrem para me encaminhar para vocês. Vamos lá. Vejam aqui, ó. Olha só. Observação. Anotaram? Tu sabe que esse domingo eu almocei com a tua avó, né? Esse domingo agora. Ela tinha ido lá pra Puxarana. Até eu fiz as minhas gurias fazerem aquelas casquinhas de ovo, né? Botar amendoinzinho, né? Eu pedi para elas fazerem também para Dona Maria, né? Tem as duas menininhas que né? Fizemos um monte deles. Para cada vozinha, cara. Vai entregando. Entendeu? Então, olha só. O tubérculo ele tem dois formatos. O tubérculo ele pode estar vinculado ao caule. Um pouquinho, gente. O tubérculo vinculado à raiz. Então, se vocês, por exemplo, né,
que vocês estão enxergando aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tubérculo, mas o que é? É caule ou é raiz? Vocês pegarem isso arrancada aqui e botar no sol, o que vai acontecer? Deixar no sol. Depois pegar uma faquinha e dar uma raspadinha assim. O que vocês vão observar? Pegue uma batata inglesa uma hora e tirem da geladeira e deixem ela exposta ao sol. Depois de um dia só, 48 horas, pega uma faquinha e dá uma raspadinha. O que vocês vão perceber? Vocês vão ver que vai ficar verde. Vai ficar verde. Vocês acham que tem cloroplasto na raiz? Vocês acham que tem cloroplasto na raiz? Não. Só que é um caule. Só que é um caule modificado, com uma estrutura de reserva, de propagação vegetativa por totipotência. Tá? Podem fazer, façam uma hora, deixou a batata inglesa, vocês deixam uma semana no sol, lá vai, tu olha, chega a descascar, toda ele deve ver cloroplasto, começando a produzir células, né, de cloroplasto. Começa a ter divisão dentro das células de proplastídeos, se diferenciando em plastídeos. E os plastídeos formando os grânulos, os tilacoides, e dentro dos tilacoides o estroma, onde tem o complexo, né, de enzimático que capta o CO2 para o processo de fotossíntese. Estão lembrados disso? Então é caule. É caule. Já a mandioca, não, a mandioca já é uma raiz, né? É uma raiz modificada. Tá? Mesma coisa a batata doce também, né? A própria batata doce ela faz propagação, tanto a parte aérea, né? E o que chama a atenção, gente, qual é a diferença de um rizoma? Eu estou falando aqui porque eu sei que faltou um pouquinho de botânica, talvez alguém tenha pegado até a pandemia, tá? Porque o que eu estou falando aqui, vocês não podem mais esquecer. Não pode esquecer. Qual é a diferença de um caule rizoma de um caule estolão? Não é raiz fasciculada e pivotante. Raiz pivotante, a raiz que tem um eixo, depois sai pequeno. A raiz fasciculada, que é cabeleira, são as gramíneas, né? Não, estou perguntando o que é um caule rizoma e o que é um caule estolão. Não. Tu diz a bananeira? É, bananeira. Banana deve ser. Sim. Só produz uma vez, né? Sim. É que a bananeira, aquilo que a gente está vendo para cima do solo, aquilo é folha. A folha, quando ela sai do solo, ela sai tão enrolada que parece que é um caule. Tá? Depois mais a gente já vai se desenrolando e fica uma lâmina. O caule da bananeira está debaixo da terra. Todo caule, ele está embaixo do solo, tá? Ele é chamado de rizoma. Então tem várias espécies ali que a gente acha que é uma raiz, na verdade é um caule. Tem gramas aí que a gente trabalha, né? Se vocês olharem, forem puxar a grama, vocês vão ver que o caule está embaixo. Na verdade, tem muitos caulezinhos dessas gramas nossas aí, de casa. Peguem uma hora essas gramas aí que vocês têm em casa, aí de jardim, e arranquem ela, dê um cuidado. Para vocês, claro, que junto ao caule, né, que está subterrâneo, sai os pontos de raiz, mas o caule está embaixo do solo. Então são rizomas. Tá? Professor, tudo caule para baixo da terra. É o rizoma. Quando o caule está por cima da terra, e assim, ó, fazendo essa posição por cima, tem espécies aí invasoras que a planta está lá, ó. Tu vai lá e puxa ela, tu vem puxando ela e tá aqui a raiz. Tu vai ver que os caules correm por cima. E às vezes os pontos de nó saem raizinhas dos pontos de nó. Mas o caule não fica por baixo da terra. É um
Um estolão. O próprio moranguinho, se vocês olharem esse moranguinho que a gente faz bolo, a gente come, tá? Vocês vão ver que é tudo estolão. O que a gente faz com moranguinho, gente? Eu vou lá na Embrapa, quando eu vou a Pelotas, eu vou lá na Embrapa Clima Temperado e compro uma mudinha. Compro uma muda só. Vocês que são produtores de morango devem perceber isso. Tu pega uma muda só, pago lá meus R$25, R$30 por uma muda. Imagina, a muda é criada dentro do laboratório, já tiram tudo que é vírus, bactérias, ela vem limpa, 100% asséptica. E aí eu compro lá uma mudinha. Tá? Aqui é a mudinha. Eu pego essa muda, coloco numa área lá de canteiro, tá? O que essa muda faz? Não é assim lá na casa das vó de vocês, ó? O que ela está fazendo? É por cima do solo. E cada pontinha aqui sai uma raizinha. Ó, cada pontinha onde sai uma folha, uma raizinha. De uma muda, eu consigo tirar mais 150 mudas, no mínimo. Vou fazer clone agora. É tudo híbrido, é F1. Tá ligado? É estolão, por sinal. E aí eu só venho aqui e corto, ó. Tiro uma muda, tiro outra muda, tiro outra muda. E agora sim, agora eu boto no canteiro de produção. Tá? Cuidem como as vós fazem, os pais de vocês fazem em casa. Tu compra uma muda, tu compra a matriz. Depois tu só faz produção de estolão. Depois tu corta fazendo, né, o quê? Propagação vegetativa. Os clones. Tá? Pena não ter uma cana aqui. Vocês vão ver que... não tem aqui perto. Uma cana, se vocês observarem, ela é assim, ó. Olha aqui, ó. Uma cana sempre tem isso aqui, ó. Olha aqui, gente. O que eu vou pedir para vocês olharem em casa quando vocês chegarem no canavial? Vocês vão cuidar e vocês vão ver que aqui, ó, tem pontinhos aqui, ó. E bem aqui, ó, tem uma gema. Ó, pontinhos aqui e aqui uma gema. Isso aqui é só reserva. Isso aqui é só reserva. A parte viva realmente de propagação está aqui, ó. Aonde tem cada furinho aqui sai uma raiz. Que é a parte radicular. Aonde tem a gema sai a parte aérea, a parte vegetativa para cima. Tá? E essa aqui então dá energia, né, para manter viva, né, essa estrutura aqui, ó. A parte de reprodução tá aqui, ó. Não é isso aqui. Tá ligado? Então ela é o quê? Ela é gemas vegetativas, né? A gema tá aqui, ó. Tá? E antes essa raiz aqui se desenvolve, né? Se desenvolve para absorver a água para essa gema aqui, traz água para cá. Aí ela começa a emergir do solo. Aí depois essa raiz aqui morre. Aí antes dessa raiz morrer, ela produz a raiz verdadeira do caule. Nunca viram isso? Cuidem em casa. Cuidem em casa. Enxertia, que nem nós falamos, união de partes da plantas, né? E cultura de tecidos. Aqui é um laboratório que eu montei em 1998, 1999. Olhem aqui no laboratório. Ó. Toda a luminosidade, as paredes, asséptico. Tinha que entrar aqui e tomava banho, tinha que me encher de álcool 70, tá? Isso, até eu aprender a fazer isso aqui, gente do céu, quanto estudo, quanto paper indo para São Paulo e trazendo, e literatura velha, não tinha internet como tem hoje. Para mim, qual era a dose do hormônio AIA, do hormônio não sei o quê, chegava a ter mais de 30, 40 tipos de elementos aqui que eu tinha que desenvolver protocolos de soluções nutritivas, para mim conseguir de uma célula, pegar um tecidinho de nada, pegar isso aqui, ó, pedacinho da folhinha aqui, ó, e eu levar isso aqui para o laboratório, ó, e eu, dentro do laboratório, começar a produzir a planta por inteiro. Para mim não pegar essas partes aqui, ó, porque elas já vinham com muito problema de virose e bacteriose. Ou às vezes eu chegava a ter quase que pequenas células aqui, a partir delas, por totipotência,
eu conseguir calibrar os hormônios que eu teria que... A dose certa, em cada espécie tem um hormônio diferente, uma concentração diferente, para conseguir fazer dó de potência em células e tecidos. Tá? Aqui uma foto de aqui, ó, 2005. Então já estava quase me entregando o laboratório e vindo para cá, para a universidade. Tá? Bom. Olha só. São 13h15, certo? Eu vou dar 15 minutos para vocês darem uma descansada.